que é o habeas corpus 830-530 de São Paulo, da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, que está presente, como nós já dissemos, está presente por vídeo. Estão inscritos para sustentar o doutor Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo pelo paciente Fabrício da Silva Costa, e o doutor Pedro Cariello, que é defensor público do Rio de Janeiro, pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, o GAETS. Então, os senhores... Perfeito. O Ministério Público também falará. O Ministério Público é o recorrente? Primeiro fala a defesa mesmo. Então, vamos dividir 10 minutos para cada um. Dez minutos para cada um, tá bom? A defesa... Ministro, como eu sou parte, eu ia pedir, Vossa Excelência, os 15 minutos, que é a impetrante. Tá bom. Eu acho que depois o doutor Pedro pode colaborar também. Ok, tá certo. Se o senhor não se... Então, Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência se incomodam com a supressão do relatório? Sem problema, ministro. Então, Vossa Excelência tem a palavra para sustentar por até 15 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Ribeiro Dantas, excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, excelentíssimo senhor ministro relator, Rogério Schietti, a quem, de antemão, saúdo pela comemoração dos 10 anos aqui no Superior Tribunal de Justiça, sendo que mais tarde, ministro Schietti, prestigiaremos aí o lançamento do livro em homenagem a Vossa Excelência, uma homenagem muito bem colocada. Excelentíssimos senhores ministros dessa 43ª sessão, é sempre uma honra, senhor presidente, cumprimentando também a douta Procuradoria da República, meus colegas aqui presentes, os advogados, os estudantes que nos ouvem, a todos e todas, muito boa tarde. É sempre uma honra, presidente, ocupar essa tribuna, em nome da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e em favor dos hipossuficientes. Excelências, o caso em análise é um caso típico da aplicação da jurisprudência desse colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a atuação das guardas municipais. De acordo com os autos, ministro Joel, os guardas municipais estavam em patrulhamento ostensivo na região rural da cidade de Cabreúva, em São Paulo, ou seja, totalmente desvinculado, um local totalmente desvinculado de bens ou de patrimônios referentes ao município, numa área rural. Essa patrulha, que estava presente ali, logrou avistar o paciente se assustou, demonstrou nervosismo, então os guardas municipais fizeram a apreensão, fizeram a revista e acabaram encontrando a droga, que culminou no processo e na sua condenação por tráfico de entorpecentes. Aqui cabe, senhores ministros, uma colocação. Cabreúva, não sei se Vossas Excelências conhecem, é uma cidade pequena do interior de São Paulo, fica na região ali de Jundiaí, uma cidade muito aprazível, mas uma cidade que conta com 45 mil habitantes. E não sei dizer se todos os seus munícipes ali têm acesso à educação, à saúde, mas Cabreúva tem uma guarda municipal, uma cidade com 45 mil habitantes. E vejam, Vossas Excelências, que isso vem sendo uma constante. Mesmo cidades pequenas, uma cidade de 45 mil habitantes para o Estado de São Paulo, pode ser considerada uma cidade pequena, tem guardas municipais e a gente tem visto um crescente aumento da instituição de guardas municipais por todo o Brasil. De acordo com dados da própria Associação dos Guardas Municipais, atualmente, mais de 1.250 municípios do Brasil
possuem guardas municipais, daí a importância desse julgamento. E esses números vêm subindo, ministro Laurita. Cada vez mais os municípios, assim que podem, instituem suas guardas municipais. Então, nós entendemos que aqui é uma clara aplicação dessa jurisprudência já consolidada, já sedimentada, desse Superior Tribunal de Justiça, diante da atuação ilegal e inconstitucional da Guarda Municipal, fora de suas atribuições e competências, realizando policiamento ostensivo e investigativo, sem qualquer relação com a proteção de bens ou patrimônio do município. O que se pode discutir, talvez, e salvo engano, foi até um dos motivos porque esse habeas corpus foi afetado aqui para a colenda da terceira sessão, é a situação de verificarmos se recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, notadamente numa DPF de número 995, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre guardas municipais, teria, de alguma forma, afetado ou afetaria essa jurisprudência já consolidada da terceira sessão. E, a nosso ver, de antemão, entendemos que não houve qualquer situação ou decisão nessa DPF 995 que possa ter alterado ou que possa vir a alterar a jurisprudência já sedimentada do STJ. Se Vossas Excelências me permitem, eu vou apenas ler rapidamente o dispositivo e a tese fixada, o acórdão ainda não foi publicado, dessa DPF 995, mas nós já temos a ata de julgamento. Se me permitem, Excelências, abro aspas. O tribunal, por maioria, conheceu da arguição, convalidou o julgamento da cautelar em definitivo e, no mérito, julgou procedente a DPF para, nos termos do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, conceder interpretação conforme a Constituição, ao artigo 4º da Lei 13.022 de 14 e ao artigo 9º da Lei 13.675 de 2018, declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Em síntese, a decisão definiu que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública que está previsto no artigo 144 da Constituição Federal. E é até difícil de contra-argumentar essa afirmação, porque, de fato, as guardas municipais estão previstas no parágrafo 8º do artigo 144 e foram criadas pelo poder público, foram criadas por um ente público, pelo Poder Executivo Municipal. Se elas não fazem parte de um sistema de segurança pública, fariam parte de qual sistema? Provavelmente do privado, é que não seria. Todavia, Excelências, é importante salientar que em nenhum momento desse julgamento, foi enfrentada a questão das competências. E o artigo 144 da Constituição, ele traz em seus parágrafos todas as competências específicas dos órgãos ali listados como integrantes do sistema de segurança pública. Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, Bombeiros Militares, Polícia Penal, entre outros, Polícia Rodoviária Estadual, entre outros que estão ali, mas todos, sem exceção, têm a sua competência listada ali, inclusive, no parágrafo 8º, as guardas municipais. E outra coisa que eu gostaria de salientar a Vossas Excelências é que não é a primeira vez, não é inédito, uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão da integração ou não das guardas municipais no sistema de segurança pública. Nós temos aqui, pelo menos, 3 decisões anteriores do STF que já analisaram essa questão, a começar em 2017. Em 2017, no julgamento de um recurso extraordinário de repercussão geral, que gerou o tema 544, decidiu o Supremo que faziam parte do sistema de segurança pública e, por isso, as guardas municipais, eventuais greves de guardas municipais, seriam julgadas pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho. Foi um acórdão relatado pelo ministro Fux, mas que ficou vencido, e o vencedor que relatou o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes.
2 anos depois, em 2019, o Supremo voltou a analisar esse tema no agravo em recurso extraordinário 1.215.727. E aí se discutiu o quê? A possibilidade ou não de aposentadoria especial aos guardas municipais. E isso, obviamente, tinha total relação deles serem ou não integrantes do sistema de segurança pública, e isso também foi analisado, intertanto, nesse julgamento, no qual foi entendido que gerou também, era repercussão geral, gerou o tema 1057 do Supremo, relator o ministro Toffoli, entendendo que não, que eles não faziam jus à aposentadoria especial, porque não integravam o sistema de segurança pública. Ficou vencido, nesse aspecto, o ministro Alexandre de Moraes, o relator vencedor, o ministro Toffoli. 2019, 2021, na ADC 38, se discutiu o porte de armas para guardas municipais. Também, entretanto, a discussão se faria ou não parte do sistema de segurança pública. E, entendendo que sim, fariam, foi permitido o uso de armas, o porte de armas, para todos os municípios que tinham guardas municipais, porque antigamente tinha um entendimento de que só municípios acima de 500 mil habitantes poderiam ter guardas municipais armados. E com essa decisão a gente viu um crescente armamento, né, dessas guardas municipais em todas as cidades que as possuem. O relator, para esse caso, com o voto vencedor, foi também o ministro Alexandre de Moraes. E, por fim, agora, mais 2 anos, em 23, a DPF 995. Mas vejam, Vossa Excelência, então, que é o 4º momento em que o Supremo analisa isso, mas são questões sempre voltadas a aspectos administrativos, vamos dizer assim. Em nenhum desses casos se discutiu a competência. Em nenhum desses casos foi colocado em dúvida, ou foi analisado, ou foi sequer aventado ali, a questão das atribuições das guardas municipais. E, a meu ver, nem mesmo nessa 995, tendo em vista que ela foi proposta por uma associação de classe das guardas municipais. E o reconhecimento da integração das guardas municipais no sistema de segurança pública, além de todas essas situações aqui, já por mim ditas, que são importantes, ainda podem influenciar, uma vez elas tidas como integrantes, no repasse de recursos federais, eventualmente, para essas guardas municipais, e também por implantação de carreira. Então, veja, tem-se mais uma questão administrativa do que, efetivamente, uma questão de atribuições ou de competência. E, a nosso ver, presidente, senhores ministros, a decisão da DPF 995, ao contrário, ela reforçou a necessidade da observância dessas competências. Porque, no dispositivo que eu li, aqui é para Vossas Excelências, o Supremo confirma o conteúdo constitucional do artigo 4º da Lei 13.022, de 2014, que diz que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Dá essa interpretação constitucional. Confirmou também o conteúdo do artigo 9º, também ali faz parte da tese, da ementa, da Lei 13.675. E o que diz o artigo 9º? Diz que é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, composto, instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais. Ressalto que atuarão nos limites de suas competências, é a letra da lei, é o artigo 9º da Lei 13.675, confirmada a constitucionalidade pela DPF 995, que atuarão nos limites de sua competência, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Assim, reitera-se, fazer parte do sistema de segurança pública não altera a competência dos órgãos ali listados, pelo contrário, as reforça, no nosso entendimento. Pois um sistema, nisso, Reinaldo, pela própria semântica da palavra sistema, prevê harmonia e ordem, e ordenamento, senão o sistema não funciona. Se não há uma ordem, se não há um respeito às competências, não é um sistema, vira uma bagunça, pode virar um caos.
a título de argumentação, vejam, Vossa Excelência, se a Polícia Rodoviária Federal começasse a fazer blitz ou começasse a fazer patrulhamento nas ruas de uma cidade, provavelmente ninguém admitiria isso como normal. Se os policiais penais saíssem dos presídios e começassem a fazer patrulhamento ostensivo nas proximidades dos presídios, ou nas pessoas que podem, eventualmente, querer visitar o presídio, ou ali na cidade, fora do presídio, também, provavelmente, ninguém acharia isso razoável. Os bombeiros, se nos momentos de folga, quando não tem nenhum incêndio, resolvessem investigar os crimes de roubo ali perto das suas instalações, provavelmente não seria aceitável. E é o mesmo que acontece quando a Guarda Municipal resolve fazer um patrulhamento ostensivo por si própria, sem qualquer relação com bens ou a guarda de bens ou de patrimônios do município. Não podemos achar isso normal. E mesmo o aspecto colaborativo, que isso é importante, mesmo o aspecto colaborativo, que sim, ele existe, ele faz parte, ele pressupõe o trabalho conjunto. Então, veja, se numa determinada situação a Polícia Militar vai fazer uma operação numa cidade como Cabreúva, por exemplo, e precisa do auxílio, eventualmente, de efetivo, quem sabe a Guarda Municipal pode trabalhar em colaboração, mas ela não pode se tornar isso um hábito, isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Não pode ser o hábito, ainda mais nesses casos que nós tratamos aqui no STJ, em que ela atua sozinha. Ela faz o patrulhamento ostensivo sozinha, ela investiga sozinha, não está colaborando com ninguém, com nenhuma outra instituição do artigo 144. E aqui ressalvo também a questão do flagrante delito. O flagrante delito, óbvio que pode, né? Assim como qualquer do povo, pode. Isso ninguém nega, nunca ninguém negou, nem nós nunca negamos aqui nesse colendo STJ. Mas tem que ter, efetivamente, a situação da flagrância, que é muito diferente do que ocorre, por exemplo, no caso concreto, que não havia flagrância absolutamente nenhuma. Era um patrulhamento e se avistou uma pessoa que demonstrou nervosismo e foi abordada. Por fim, Excelências, e caminhando ao final, ministro, presidente, é preciso observar que as guardas municipais de todos esses municípios, elas não estão sob o controle concentrado do governador, e muito menos, eu peço 30 segundos, Excelência, só para concluir, e não estão também sobre o controle externo do Ministério Público, do artigo 129 da CF. Imaginem, Vossas Excelências, 1.250 municípios, com todos esses guardas municipais. Conclua. Então, veja bem, ministros, a nosso ponto de vista, não há qualquer influência, em suma, da DPF 995 no que a jurisprudência do STJ vem decidindo, e, portanto, é preciso a concessão da ordem e mantido. Muito obrigado, presidente. Desculpe aqui o avançar. Muito obrigado. Doutor Pedro Carriello. Seria possível uns minutos, doutor Gilberto, para poder... Tá, que eu não consigo ver dali o tempo. Não, aqui está marcando só a hora, não os minutos. 2h34. Para poder não me perder no horário, ministro. Não tem no talão aí? Tá. Não, isso. Que aí me ajuda só para não me perder. Deixa, qualquer coisa, eu vou aqui no celular. Eu vou no celular, não tem importância não. Vamos lá. São 10. Tá, são 10. Vamos lá. Excelentíssimo senhor presidente dessa terceira sessão, ministro Ribeiro Dantas, é sempre um prazer a possibilidade de poder contribuir nesse debate de suma importância, nessa
junção de duas turmas. De imediato aqui, um abraço para os 10 anos do ministro relator Rogério Schietti. Hoje vai ser uma tarde que Vossa Excelência vai poder, tanto aqui, quanto mais tarde, evidenciar a potencialidade que tem sido o seu caminhar nessa casa. Eu estou aqui em nome do Grupo de Atuação das Defensorias Públicas, alguns ministros mais novos, o ministro Messotti, se me permita, a Defensoria Pública dos Estados, do DF, tem um grupo de atuação e, portanto, estamos aqui representando várias unidades da Federação. E qual é a nossa contribuição a esse debate, senhores ministros, ministra Laurita? Nós vamos ter 3 eixos na nossa fala. É a discussão sobre a consequência de uma má interpretação da decisão do Supremo, como o doutor Rafael Munirati já bem caminhou, que seria uma ideia da militarização das guardas municipais, que não foi isso que o Supremo decidiu, é uma primeira consequência. A questão desse problema macropolítico, dessa estrutura, de dar à Guarda Municipal esse caráter militarizante. E, por fim, que eu acho talvez das coisas mais importantes, é a colocação do tema de saber do papel da Suprema Corte Brasileira e o papel do STJ. Então, começando pelo tema da militarização das guardas municipais. Eu tive o trabalho de acompanhar várias e vários pesquisadores, que no Brasil nós temos diversos institutos, diversas entidades e diversos pesquisadores que são especializados em segurança pública. Não há qualquer estudo significativo que venha defender a ideia da militarização da Guarda Municipal, porque a compreensão, principalmente dos novos estudantes de Goiás, a ideia, esse certo mito que se militarizando as coisas se resolvem, não tem sido assim no cenário histórico brasileiro. Então, portanto, imaginar um problema federativo muito sério. Uma interpretação de ampliação de atribuições da segurança pública se as guardas municipais forem elevadas à condição de polícia militar, porque vão poder prender, investigar. Já há um debate entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Já há um debate entre a Polícia Civil e a Polícia Preventiva da Polícia Militar. Imagine trazer para esse cenário, para esse debate, a Guarda Municipal de milhares de municípios, onde, portanto, não há qualquer controle. Digníssimo representante do Ministério Público, eu conheço a existência da 7ª Câmara do Ministério Público Federal, que tem a atribuição de fazer o controle externo sobre a atividade da Polícia Rodoviária Federal, da própria Polícia Federal. Há um problema seríssimo nas unidades da Federação Estatal sobre o Ministério Público, o seu controle sobre as polícias. É um reclamo geral de toda a sociedade. Tanto é que existe uma DPF 635, onde que se pede, se requer ao Supremo, e o ministro Fachin deferiu, que haja um plano de segurança nacional e um maior controle da polícia, um controle do Ministério Público sobre as polícias, sobre o aparato da Força de Segurança. Ministros, ministra Laurita, imagina um município, seja um município grande ou pequeno, seja um município do Sul, do Centro-Oeste ou do Norte. Imagine uma guarda municipal ficar a comando de uma prefeitura com toda a força que existe, grandes prefeitos, grandes municipalidades, mas é uma desestrutura completa, e o Supremo não disse isso. A consequência tem sido o quê? Que a própria Corte Interamericana, ministro Joel, sem analisar o problema da Guarda Municipal, mas enfrentando o problema da segurança pública brasileira, disse, no caso Nova Brasília, na famosa de uma resolução 16, o Estado, no prazo de 1 ano contado a partir da notificação do presente sentença, deverá estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura, violência sexual decorrente de intervenção policial, em que, prima facie, policiais aparecem como possíveis acusados, desde a notícia crime, se delegue a investigação a órgãos independentes e diferentes de forças públicas envolvidas no incidente, como autoridade judicial ou Ministério Público, assistido por pessoal policial, técnico, criminalístico e administrativo alheio ao órgão de segurança a que pertence o possível acusado ou acusados. Veja, as forças de segurança, de âmbito estadual, de âmbito federal, já receberam, inclusive, uma decisão da Corte Interamericana dizendo que é deficiente o controle. É o caso Nova Brasília. Imagine se alargar, transcender a cada município desse país.
essa potencialidade. E a ideia de militarização basta ver na televisão. Se olha um guarda municipal, não se olha um guarda municipal na ideia de comunitário, de proteção de bens e serviços, porque essa é a ideia constitucional, esse é o sentimento constitucional, essa era a vontade da Constituinte. Mas não, infelizmente, para um processo estrutural, sociológico, antigo nosso, a ideia sempre de segurança vem aletrada a ideia de militarização. E esse é o equívoco. A ideia é que só serve se for militarizada. A ideia é de vigiar e punir constantemente. E não de reeducar, e não de trazer um guarda municipal como um agente da comunidade, como uma pessoa que tem afeto por aquele vivente, por aquela pessoa que vive. Dá esse efeito transcendental que o Supremo não deu. Seria, portanto, é algo importante salientar que a minha cidade, o Rio de Janeiro, o meu estado, tem sido uma das mais que sofre a violência desse aparato estatal. Em dado momento, com o apoio de governador do estado. E essa luta, a Suprema Corte, vai começar sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual, que eu tive a oportunidade de participar em nome do GAETS, mais uma vez, a questão da bala perdida, se cabe ao Estado indenizar, tendo em vista a ausência, a dificuldade da perícia em descobrir se há, portanto, aparato, força policial e a vítima mortal, se deve estar indenizado. Isso está no Supremo. Veja que é um emaranhado de desdobramentos que uma consequência de você dar à Guarda Municipal o fetiche da ideia de combater, né, como se fosse um código de postura, eu sei, é uma sereia que nos encanta. Está ali. Traz para cá, é mais uma força. Isso encanta, lógico que encanta. Afinal, vai passar ali, geralmente um preto, um pobre, um periférico, então por que a Guarda Municipal não pode atuar? Eu sei que é o encantamento tradicional nosso por isso, mas é um canto de sereia que as consequências são muito mais sérias. A sereia nos abraça e leva para o fundo, principalmente na região periférica. Eu quero mostrar aos senhores, olha a consequência do Instituto Fogo Cruzado, a dificuldade de se apurar a elucidação no mundo, no mundo, a média mundial de elucidação de homicídio é 63%. No Brasil é apenas 37%. Sabe quanto é no Rio? 16%. Quer trazer mais uma instituição para essa confusão? Sabe quantas crianças foram baleadas no Rio de Janeiro? De janeiro a agosto de 2023? 24 crianças, Instituto Fogo Cruzado. 12 crianças mortas de janeiro, e muitas delas, sabe o quê? Indo para a escola. Indo para a escola, ou seja, é essa a estrutura que nós temos, vamos trazer mais uma para isso. E, por fim, seguindo aqui, eu queria lembrar que essa reunião, ministro relator, dessa terceira sessão, é uma ação afirmativa do STJ. Ela vem integralizar, ela deve integralizar a decisão do Supremo, ela deve complementar, ela deve, portanto, elas não se contrapõem. O que elas fazem? O Supremo, como muito bem encaminhou meu colega Rafael Monerati, porque que tranquilidade que me deu. O Supremo disse qual é a estrutura constitucional da Guarda Municipal, um aspecto constitucional, e os senhores, que a gente tem esse hábito de dialogar constante, os senhores têm o quê? Os senhores têm a força, e não abram mão dela, a força de dizer qual é o papel da Guarda Municipal via as leis federais, via o Código de Processo Penal. E é isso que os senhores me permitam aqui, é isso que eu estou provocando, é isso que os senhores devem decidir. Por fim, ministros, ministro-presidente, encerrando mesmo, eu quero lembrar aqui, há uma passagem muito rápida da escritora Eliana Brum, ela num livro chamado Banzeiro, o Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Ela diz o seguinte: Banzeiro é como o povo do Xingu chama o território de brabeza do rio. É onde com sorte se pode passar, com azar não. É um lugar de perigo, entre o onde se veio e aonde se quer chegar. Quem rema espera o banzeiro recolher suas garras
ou animar e silencia, porque o barco pode ser virado ou puxado para baixo de repente. Silencia para não acordar a raiva do rio. Que os senhores, nesse banzeiro, ajudem a dar o devido status que a Guarda Municipal merece no âmbito das leis federais. Muito grato, espero ter contribuído para o debate, mais uma vez. Uma palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Guarda Municipais integram o sistema de segurança pública. O tema é posto, é do conhecimento de Vossa Excelência, nada do que foi levantado aqui possivelmente pode alterar. Eu pedi a palavra apenas para dizer que o parecer dos colegas que está nos autos não reflete o meu entendimento. Eu entendo perfeitamente constitucional e legal a atuação das guardas municipais. E deixo apenas uma reflexão a vossas excelências. É lícito, é correto, é previsível que a nossa sociedade admita que circulem livremente drogas por todo o território, sem que as forças de segurança públicas atuem nessa repressão? O Ministério Público entende que não. E, sendo assim, eu espero que seja denegada a ordem, reconhecendo a licitude da atuação das guardas municipais. É só essa. Uma palavra, o ministro relator, ministro Rogério Schietti Cruz. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ministra Laurita, demais ministros da podendo da terceira sessão. Meus cumprimentos aos nobres defensores públicos, doutor Rafael Buderati, doutor Pedro Carriello, subprocurador-geral da República, doutor Francisco Xavier. Eu propus, senhor presidente, a afetação deste tema à sessão exatamente por conta da necessidade de que o STJ, por meio de seu órgão qualificado, que agrega as duas turmas criminais, expressasse definitivamente qual é a sua posição a respeito deste tema tão atual e que tem, me parece, sido interpretado por setores da mídia de uma maneira incorreta. Como foi destacado há pouco, houve, a partir de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, notícias que sinalizavam para um possível confronto de entendimentos entre a Suprema Corte e o STJ, quando, na verdade, como procuro evidenciar no voto, não há nenhuma dissidência cognitiva. O que há simplesmente é uma interpretação que a mídia deu a palavras que não foram empregadas e a pensamentos que não foram expressos na decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu verifico pelo sistema, senhor presidente, que não há nenhuma colocação, salvo o melhor juízo, a respeito do voto e, de forma que, se me permite, eu faria a leitura da ementa e me colocaria à disposição para, eventualmente, nos debatermos o tema, né, que é sempre rico de muitos detalhes, né? Sendo assim, eu passo aqui a leitura da ementa, que começa, evidentemente, conceituando dentro da Constituição Federal a ideia de que a Constituição de 1988 não atribui à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras polícias municipais. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil, em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência, estão sujeitas a um rígido controle correcional externo do Ministério Público, pela Constituição da República, e do Poder Judiciário, respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual. O que não acontece com as guardas municipais, como bem destacado pelos nobres defensores públicos.
Fossem elas verdadeiras polícias, por certo, também deveriam estar sujeitas ao controle externo do parquê e do Poder Judiciário em correições periódicas. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais, entre as quais o racismo, o potencial caótico de se autorizar que cada um dos seus 5.570 municípios tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao prefeito local e insubmissa a qualquer controle correcional externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal, já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, como o cotidiano mostra, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização, caso se permita a organização de polícias locais, municipais, nos 5.570 municípios brasileiros. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para Polícia Municipal. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora, alguns até mesmo de porte bastante diminuto, estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico e de alto poder letal. E conforme demonstram diversas matérias jornalísticas, quem abre os jornais ou abre as redes sociais, é impossível não ver isso quase diariamente, esse desvio de função vem sendo acompanhado pelo aumento da prática de abusos por parte de guardas municipais. E não estou aqui generalizando, estou dizendo que são recorrentes os casos noticiados de abusos por guardas municipais, como são recorrentes os abusos praticados por policiamento ostensivo. O fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do artigo 144 caput da Constituição da República não afasta a constatação de que elas exercem, sim, atividade de segurança pública. E é isso que diz o Supremo. Isso não significa, porém, que possam ter a mesma amplitude de atuação das polícias. O Supremo Tribunal Federal, apesar de reconhecer em diversos julgados que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública e exercem atividade dessa natureza, e aqui eu cito alguns julgados, nunca as equiparou por completo aos órgãos policiais para todos os fins. O julgamento do agravo no MI número 6.515 do Distrito Federal, em que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, mas relator para o acordo o ministro Roberto Barroso, decisão do Tribunal Pleno em 6 de dezembro de 2018, apreciado em conjunto com os agravos nos MI 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874, todos do Distrito Federal, de mesmo objeto, é exemplo claro disso. Para negar o pedido de concessão de aposentadoria especial aos integrantes das guardas municipais por equiparação às atividades de risco das polícias, afirmou-se que, aspas, a maior proximidade da atividade das guardas municipais com a área de segurança pública é inegável. No entanto, trata-se de uma atuação limitada, voltada à preservação do patrimônio municipal e de caráter mais preventivo que repressivo. E essa compreensão, senhores ministros, foi reiterada pelo plenário da Corte no área, agravo em recurso extraordinário, 1.215.727 de São Paulo. Tema de repercussão geral, número 1057, publicado no DJE de 29 de agosto de 2019. Nesse mesmo caminho foi o julgamento do AGR nos embargos declaratórios no AGR no RE 1281774 de São Paulo, no qual a primeira turma do Supremo Tribunal Federal asseverou que os guardas municipais não estão autorizados
as guardas municipais não estão autorizadas a, ultrapassando os limites próprios de uma prisão em flagrante, realizar diligências investigativas ou diligências prévias voltadas à apuração de crimes, como nós temos visto rotineiramente em processos que chegam aqui ao tribunal, em que nós verificamos um trabalho de investigação, um trabalho de busca de provas, um trabalho de perseguição de autores de crimes, em situações que nada se aproximam do objetivo, da finalidade a que se destinam as guardas municipais, que é a proteção do patrimônio municipal. Em 25 de agosto deste ano, portanto, há um mês atrás, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF número 995, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, para, aspas, conceder interpretação conforme a Constituição aos artigos 4º da Lei 13.022, de 2014, e artigo 9º da Lei 13.675, de 2018, declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Foi isso que se disse, nada mais. Mais uma vez, portanto, a Corte Suprema reafirmou sua posição de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, como nós sempre dissemos. Mas, novamente, não lhes conferiu poderes idênticos aos dos órgãos policiais. As teses ora sugeridas neste voto e antes assentadas no recurso especial número 1.977.119 de São Paulo encontram, portanto, respaldo e são plenamente consonantes com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Porque tanto naquele julgado do Supremo quanto neste daqui, se admitiu expressamente que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, o Sistema Único de Segurança Pública, e exerce atividade dessa natureza, ressalvado apenas que não tem a mesma amplitude de atuação das polícias. O que tem amparo, senhores ministros, na respeitada doutrina do próprio ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, para quem, em obra conhecida por todos, Direito Constitucional, e já na sua última edição de 2023, para quem a Constituição Federal facultou aos municípios, aspas, a constituição de guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Percebam, sem, contudo, reconhecer-lhes a possibilidade de exercício de polícia ostensiva ou judiciária. Ou seja, não se pode equiparar guarda municipal à polícia militar ou à polícia civil. Esta é a questão fulcral que nós precisamos definir e exortar a todas as municipalidades deste país a que se deem conta de que nem nós e nem o Supremo Tribunal Federal autorizam a equiparação de guardas municipais à polícia militar ou à polícia civil. Os dois artigos de lei, portanto, aos quais se deu interpretação conforme a Constituição, na DPF número 995, confirmam essa compreensão. O artigo 4º da Lei 13.022, 2014, dispõe que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. E o artigo 9º da Lei 13.675, de 2018, por sua vez, estabelece também que é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos integrantes estratégicos operacionais que atuarão nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.
Cumpre lembrar, a propósito, que os bombeiros militares e os policiais penais, por exemplo, também integram o rol de órgãos de segurança pública previsto nos incisos do artigo 144, caput da Constituição. Mas nem por isso se cogita, senhores membros da terceira sessão, que possam realizar atividades alheias às suas atribuições, como fazer patrulhamento ostensivo e revistar pessoas em via pública à procura de drogas. No mesmo sentido, como é o caso dos autos. No mesmo sentido, cabe observar que na ADI número 6.621 de Tocantins, relator ministro Edson Fachin, julgado pelo Pleno em 2021, o Supremo reconheceu que o rol do artigo 144, caput da Constituição Federal, não é taxativo e que é constitucional a criação, por ato normativo estadual, de superintendência de polícia científica, formada por agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos oficiais, como órgãos de segurança pública não vinculado administrativamente à Polícia Civil. Não se concebe, porém, que o referido julgado autorize, por serem órgãos de segurança pública, agentes de necrotomia, papiloscopistas e peritos a sair pelas ruas fazendo patrulhamento ostensivo e revistando indivíduos suspeitos. Não se pode confundir poder de polícia com poder das polícias ou poder policial. Poder de polícia é conceito de direito administrativo, previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e explicado pela doutrina como atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, como conceitua Maria Silvia Zanella de Pietro, na sua obra Direito Administrativo. Já o poder das polícias, não o poder de polícia, o poder das polícias, ou poder policial, típico dos órgãos policiais, é marcado pela possibilidade de uso direto da força física para fazer valer a autoridade estatal, o que não se verifica nas demais formas de manifestação do poder de polícia, que somente são legitimadas a se valer de mecanismos indiretos de coerção, tais como multas e restrições administrativas de direitos. Dessa forma, o poder das polícias diz respeito a um específico aspecto do poder de polícia relacionado à repressão de crimes, em geral, pelos entes policiais, de modo que todo órgão policial exerce poder de polícia, mas nem todo poder de polícia é necessariamente exercido por um órgão policial. Conquanto não sejam órgãos policiais propriamente ditos, as guardas municipais exercem poder de polícia e também algum poder policial residual e excepcional dentro dos limites de suas atribuições. A busca pessoal, medida coercitiva, invasiva e direta, sobre a qual nós temos já produzido uma imensa jurisprudência na Corte, né, exigindo que haja efetivamente uma fundada suspeita para legitimar a abordagem policial e esse constrangimento que somente pode ocorrer realmente em situações que justifiquem e que não decorram de uma mera suspeita do policial, uma mera intuição quanto a quem é uma pessoa em atitude suspeita. A busca pessoal, portanto, é exemplo desse poder de polícia, razão pela qual só pode ser realizada dentro do escopo de atuação da Guarda Municipal, que é a proteção do patrimônio municipal. Ao dispor no artigo 301 do Código de Processo Penal, por outro lado, que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que no transporte público flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizarem-se atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. A interpretação
adequada do artigo 244 da Constituição do Código de Processo Penal é, portanto, a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal. Porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele. Isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se naquela oportunidade a suspeita era fundada ou não, e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, e é importante dizer isso, também não são cidadãos comuns. De modo que, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro também não estão plenamente reduzidos à mera condição de qualquer do povo. Trata-se de agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, bem como seus respectivos usuários. É possível e recomendável dessa forma que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas, postos de saúde municipais, para garantir que não tenham sua estrutura danificada por vândalos ou que seus frequentadores não sejam vítimas de furto, de roubo, de tráfico ou algum tipo de violência, a fim de permitir, portanto, a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa linha, guardas municipais podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade de tutelar os bens, serviços e instalações municipais e, por decorrência, os seus respectivos usuários, sem que lhe seja autorizado a atuar como verdadeira polícia para reprimir e investigar a criminalidade urbana ordinária, tal como ocorre, na maioria das vezes, por exemplo, com o crime de tráfico de drogas. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais e, por isso, interpretadas restritivamente, nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além da justa causa para a medida que é a fundada suspeita, houver relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como resguardar a integridade dos seus respectivos usuários, o que não se confunde com a permissão para desempenhar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto. Aqui eu só faço um parêntese para me posicionar a respeito do que expressou o doutor representante do Ministério Público Federal. De nenhum modo o Poder Judiciário está legitimando ou autorizando ou, de alguma forma, incentivando a prática de crimes com essa decisão. Nós queremos que as polícias militar e civil exerçam o seu papel no combate ao crime, na prevenção e na repressão ao crime. E a elas cabe essa tarefa de uma maneira geral. As guardas municipais cabe a tutela dos interesses municipais, dos bens e patrimônios da municipalidade. Exigir que haja respeito à lei e à Constituição não é compactuar com a criminalidade. É simplesmente cumprir o papel do judiciário de exigir dos órgãos públicos o cumprimento das leis e da Constituição da República. No caso dos autos, senhores ministros, guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o paciente em atitude suspeita.
Por isso, decidiram abordá-lo e, depois da revista pessoal, encontraram no bolso traseiro e nas vestes íntimas certa quantidade de drogas, o que ensejou a sua prisão em flagrante delito. Ainda que, eventualmente, se considerasse provável que o réu ocultasse objetos ilícitos, isso é, que havia, né, fundada suspeita de que ele escondia drogas, não existia certeza sobre tal situação a ponto de autorizar a imediata prisão em flagrante por parte de qualquer do povo, com amparo no artigo 301 do CPP. Tanto que, conforme se depreende da narrativa fática, descrita pelas instâncias ordinárias, só depois de constatado que dentro do bolso e das vestes íntimas do paciente havia drogas, é que se deu voz de prisão em flagrante para ele, e não antes. E por não haver sido encontrado, não haver sido demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou instalações municipais, ou de algum cidadão que os estivesse usando, não estavam os guardas municipais autorizados naquela situação a avaliar a presença de fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Espera-se, portanto, eminentes pares, que os órgãos de segurança pública ajam de conformidade com as leis e a Constituição de uma maneira concertada, cada um com as suas competências, as suas atribuições, e portanto, sem vulgarizarmos, em nome de uma pretendida e justa aspiração por uma sociedade mais segura, sem legitimarmos o total descontrole da atividade de crescentes notícias, de crescentes guardas municipais que vêm, como bem demonstrado da tribuna, dando exemplos de uma atuação não somente, em muitos casos, arbitrária, contrária à lei, absolutamente desamparada de uma autorização que deve ser sempre a da Constituição da República e das leis de regência. Portanto, creio que se a sessão assim o entender, né, e for esta a expressão de todos, ou da maioria, que nós possamos dar esta interpretação, né, que é no mesmo sentido da que tem dado o Supremo, talvez aqui com maior detalhamento, para que corrijamos esta situação e possamos instituir uma segurança pública que prime pelo respeito à legalidade. Então, o dispositivo, senhor presidente, é concessão da ordem, eu voto para que seja concedida a ordem, de modo a confirmar a liminar deferida e declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal, noticiada nos autos, bem como a ilicitude de todas as provas delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso 2º, do Código de Processo Penal e da condenação que lhe foi imposta no processo aqui referido. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, ministro Rogério Schietti. Como voto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Senhor presidente, boa tarde a todas e a todos, especialmente aos ilustres defensores que aqui se comparecem e ao douto representante do Ministério Público Federal. Essa matéria é uma matéria que já vem sendo examinada há já algum tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo no precedente citado da 6ª turma, o leading case, né, vamos dizer assim, da lavra do ministro Rogério Schietti Cruz, Sua Excelência, na ocasião, inclusive, indicou alguns precedentes divergentes, indicando o meu precedente na mesma linha de entendimento que Sua Excelência hoje traz, né, a respeito da chamada atuação das guardas municipais, da interpretação sobre sua inclusão na segurança pública, o rol dos incisos do artigo 144, a interpretação ampliativa do parágrafo 8º, os limites dessa atuação relacionados ao patrimônio, aos bens e serviços,
e vislumbrando a possibilidade da atuação dos guardas municipais, desde que fossem em função dos serviços, dos bens do patrimônio municipal. Essa questão foi ampliada. Na quinta e na sexta turmas, houve uma uniformização de interpretação, nesse mesmo sentido do voto de Sua Excelência hoje, e, evidentemente, eu estou registrando isso para dizer que, pessoalmente, entendo da mesma forma que sustenta o ministro Rogério Sketti Cruz. Todavia, penso eu que, até porque ainda não foi publicado o acórdão da DPF, que foi uma decisão do dia 28 de 8 de 2023, e que ainda não há publicação de acórdão, apenas as comunicações, os ofícios, etc., o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, disse em seu voto: perceba-se, portanto, que as guardas municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. Até aí, estamos todos de acordo, tanto o STJ quanto o ministro Alexandre de Moraes. Mas Sua Excelência vai mais além, vai além. E, nesse ponto, para prevalecer a tese do Superior Tribunal de Justiça, teremos que interpretar essas palavras do relator apenas como um obter-dicto, ou como uma conclusão sua pessoal. Igualmente, diz o ministro Alexandre, a atuação preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública. Palavras do eminente relator. Quero crer e assim torço que isso seja aquilo que chamamos de obter-dicto. Enquanto não houver esse acórdão, eu não posso, neste momento, reafirmar categoricamente aquilo que vinha sustentando, inclusive para evitar um confronto com a Suprema Corte, mas posso, sim, acompanhar Sua Excelência, o ministro Rogério Sketti Cruz, que, ainda que, no caso em tela, a Guarda Municipal tivesse agido com essa proteção sistêmica da população, na dicção do relator, ainda que assim agisse a Guarda Municipal, no caso concreto, não vejo justa causa para a abordagem, porque o próprio auto de prisão em flagrante diz que a viatura vislumbrou uma atitude suspeita decorrente do nervosismo da pessoa ao avistar a polícia. Isso a jurisprudência diz que não é justa causa. Com essas considerações, senhor presidente, eu reafirmo que minha posição pessoal é a mesma do eminente relator, mas não tenho absoluta certeza de que a diretriz da Suprema Corte é a mesma que nós temos sustentado, razão pela qual eu acompanho a conclusão do voto de Vossa Excelência, de Sua Excelência, ministro relator, e concedo a ordem para vislumbrar a ilicitude da prova por falta de justa causa para a atuação da atividade dos guardas municipais. É como voto. Então, no caso, Vossa Excelência acompanha, mas com ressalva de fundamentação. Vou fazer isso, pelo menos enquanto não tivermos o acórdão publicado, para que eu possa confirmar essa impressão que tanto o ministro Rogério
quanto eu tenho de que esse parágrafo do voto do ministro Alexandre de Moraes é um obter-dicto e que não faz parte da conclusão da Suprema Corte de Justiça Nacional. Okay. Com o voto, o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Pois não, senhor presidente. Presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro Rogério e convenho que as considerações tecidas pelo ministro Reinaldo são pertinentes, mas esse nosso entendimento, já consolidado na sexta turma, ele leva em consideração que a atuação da Guarda Municipal é uma atuação eminentemente patrimonial e que essa atuação patrimonial ela é extensiva às pessoas que se utilizam daquele patrimônio público que eles têm a missão de proteger. Então, eu considero as perquisições do ministro Reinaldo, mas eu vou acompanhar integralmente o voto do ministro Rogério. Como voto. Obrigado. Como voto, o ministro Joel Ilan Paciorna. Senhor presidente, senhores ministros, senhor subprocurador, eu quero cumprimentar os defensores públicos, né, que também fizeram uso da palavra, cumprimentar também o doutor Francisco Xavier, que se manifestou pelo Ministério Público Federal, e quando eu fiz a leitura aqui do voto do ministro relator na DPF 995, surgiu-me a mesma preocupação a que o ministro Reinaldo também se referiu, porque estaríamos a interpretar, não talvez de uma forma tão fiel quanto o que disse a Suprema Corte. O voto do ministro Rogério é brilhante, bastante profundo, analisa com muito primor até a forma de se interpretar o dispositivo constitucional que rege a atividade das guardas municipais, e eu vou acompanhar o voto também quanto ao resultado, fazendo a ressalva, nos termos do que fez o ministro Reinaldo, quanto à fundamentação, até que se tenha, pelo menos, uma maior clareza quanto ao teor da decisão do Supremo Tribunal Federal. É o voto, presidente. Senhor presidente, me permite só um brevíssimo esclarecimento para confirmar, ratificar o que o ministro Antônio Saldanha bem observou. Nós não estamos negando a proteção de usuários de bens, serviços e instalações municipais, pelo contrário, né? O próprio artigo 5º do Estatuto das Guardas Civis Municipais indica, né, como finalidade a prevenção e inibição pela presença e vigilância, bem como para coibir infrações penais administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações e atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se, portanto, de agentes públicos, foi dito no voto, que desempenham atividades de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, bem como os seus respectivos usuários. Nós incluímos isso exatamente para não parecer contraditório, né? Então, só esse esclarecimento que eu gostaria de prestar. Muito obrigado. Ministro Messode Azulay. Senhor presidente, eu cumprimento o voto do ministro Rogério Schietti, primoroso o voto do ministro Rogério Schietti, e eu acompanho com as ressalvas feitas pelo ministro Reinaldo. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, cumprimento a todos, cumprimento os ilustres defensores públicos que se utilizaram na palavra, assim como Sua Excelência, o senhor subprocurador da República, mas eu peço vênia para acompanhar integralmente o voto do ministro Rogério Schietti. Penso que o que nós temos decidido na turma, e penso que não confronta, não vejo confronto com a decisão do Supremo por enquanto. Então, eu vou acompanhar o voto do ministro Rogério. Ministro João Batista Moreira. Bem, acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Ministra Laurita Vaz. Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentar os defensores públicos pelas belíssimas sustentações orais que fizeram aqui nessa oportunidade. Também quero saudar o doutor Francisco Xavier, subprocurador, pela sua manifestação, e cumprimentar também o ilustre relator pela expressividade do seu voto, pelo estudo que fez e que tem feito sobre este assunto. Já no item 1 de sua ementa, ele traz um entendimento que é muito claro, que a Constituição Federal de 88 não atribui à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil. Isso, acho que todos nós concordamos. E quanto aqui no caso, eu penso que todos também estão de acordo com o voto do ministro Rogério, que é certo, pelo que dispõe a norma processual penal, artigo 301, qualquer do povo pode prender em flagrante delito, quando demonstrado de forma clara o estado de flagrância. Mas não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. E eu, até porque, aqui no caso dos autos, não havia elementos concretos que justificasse a prisão em flagrante do paciente. Eu examinei detidamente os elementos de prova que tem nesses autos. Pela leitura que fiz nessa prova, eu cheguei à conclusão que, na hipótese, não havia fundada suspeita para abordagem pessoal do paciente. Acho que todos nós chegamos a essa conclusão. Não havia. Nem mesmo eu visualizei, nestas mesmas provas, a presença de objetos ilícitos que justificasse ou autorizasse a sua prisão em flagrante delito. Então, eu acho que há aqui, no caso, uma ilegalidade manifesta. E quanto ao voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu confesso aos eminentes pares que eu não li atentamente, não fiz um exame bem alentado do seu voto. Mas, no caso que, e até citando esse meu entendimento, eu vou acompanhar na íntegra o voto do eminente relator. Vossa Excelência, então, acompanha o relator. Acompanho. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu vou acompanhar o ministro Schietti na integralidade de suas razões. Pelo que eu percebo aqui, eu acho que até em apertada síntese, ele disse simplesmente que as guardas municipais integram, sim, o sistema de segurança pública, mas a sua atuação deve se limitar à sua competência. E a sua competência é aquela que está prevista em regra, ou seja, é a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Eu não vejo aqui, inclusive, uma discrepância maior do que foi afirmado, pelo menos a leitura que eu faço do que foi disponibilizado até o momento do voto da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, até da leitura do ministro Reinaldo, o ministro Alexandre teria afirmado, portanto, que as guardas municipais têm entre as suas atribuições primordiais o poder, dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal, ou seja, há uma competência restrita aqui na atuação da polícia das guardas municipais, e eu entendo que o voto do ministro Schietti deixou isso muito claro. Ou seja,
Ninguém nega o fato da Guarda Municipal integrar o sistema de segurança pública, mas a sua atuação deve se limitar à sua competência. Então, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, senhor presidente. Vou fazer uma proclamação. Se algum dos colegas tiver alguma correção a fazer, por favor, fique à vontade para me ajudar a proclamar da melhor maneira. A sessão, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos do voto do relator. Fizeram ressalva de fundamentação os ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Joel Paciornek e Messode Azulay, nos termos do voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.